Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. Floripa em Foco do Sintesp, toda terça-feira aqui no canal 4 da NET e também pelo www.tvfloripa.org.br e no final todos estes Floripa em Foco ficam disponíveis na página do Sintesp, sintesp.org.br. E é sempre um prazer receber para conversarmos aqui no estúdio o atual diretor de comunicação e imprensa do Sindicato dos Servidores Públicos no estado de Santa Catarina, o servidor Volney Schuch. Boa tarde, Volney. Tudo tranquilo? Boa tarde. Na medida do possível, né? Na medida do possível. Tá com dinheiro na carteira ou tá só com dinheiro plástico, Volney, com a greve dos bancos? Pois é, só com dinheiro plástico. Só dinheiro plástico, né? Mas por uma boa causa, né? Por uma boa causa. Nós estamos solidários com a greve dos bancários. Os banqueiros são o setor que mais teve lucro nesses últimos anos e eles não querem sequer dar a inflação no aumento do salário, né? No salário dos funcionários, ou seja, é um verdadeiro absurdo. Por isso toda a solidariedade em relação à greve dos bancários. O sistema financeiro mundial, né? Ele tem devastado as economias dos países, né? E obtido os lucros exorbitantes, que é completamente fora da produção, né? Quer dizer, fica completamente descolado do que se produz no mundo e eles têm um lucro cada vez maior e isso, um determinado momento, vai entrar em colapso, como entrou em 2008. Né? Todo mundo está acompanhando, né? A greve dos bancários tem mais de 10 dias já e não tem perspectiva de acabar. E uma das informações que os bancários em greve estão divulgando, que não é segredo também, é o lucro, como você falou, dos bancos. Né? O lucro dos bancos. Né? No primeiro semestre de 2016, é bom resgatar isso, só os 5 maiores bancos, Itaú, Bradesco, Caixa, Banco do Brasil e Santander, 30 bilhões de lucro num semestre. 30 bilhões, não é movimentação financeira, é lucro líquido, 30 bilhões, os 5 maiores bancos num semestre. Quer dizer, a população em geral sabe quando fica devendo para banco o que isso significa, né? Então não precisa falar mais nada, é exatamente isso e isso não é repassado para os bancários, né? Na verdade eles estão querendo toda essa engenharia que foi feita para se dar o golpe, né? Eles agora estão exatamente tentando fazer quebrar o movimento sindical, dando como uma espécie de lição os bancários e aí para conter o ímpeto de outras categorias. Então essa é a leitura que se faz dessa greve dos bancários, por isso que ela tem tudo a ver com o movimento sindical, com o que a gente está reivindicando, né? Então a engenharia do golpe, ela se dá com, de um lado, tira Dilma, né? Tira esse governo, assume um programa de governo que não foi votado. Aliás, que foi derrotado nas urnas. Ele foi votado também, mas foi derrotado nas urnas, né? Com o Serra. Com os candidatos do PSDB, com Aécio Neves, com o Serra, enfim. E hoje, nesse governo golpista, nós temos aí todo esse programa sendo aplicado, né? Infelizmente, é isso que está acontecendo, mas a gente está se preparando para se contrapor a isso. Dia 22 nós teremos um Dia Nacional de Paralisação, o sindicato está chamando uma Assembleia Geral para sua sede às 14 horas, né, e para depois a gente inclusive participar do ato unificado. São várias categorias que estão chamando a Assembleia para esse dia, exatamente para que ao final das nossas assembleias específicas
a gente tenha um ato conjunto, né? Então, Sint, Sindprev, Sindsaúde, Sintesp, Sintrazen, vários e vários sindicatos estão chamando as suas bases para vir a Florianópolis, né? Porque a gente pretende discutir exatamente o que está acontecendo com o nosso país, né? A PEC 241, que é uma PEC que congela durante 20 anos, né, os investimentos primários do governo federal, que significa que nós não teremos dinheiro para saúde, para educação e tal. Para concurso público, para concurso público salarial. E tudo mais. Então, e a gente está num momento que é o momento eleitoral, um momento onde a gente vai escolher os prefeitos, onde a gente vai escolher os vereadores e tudo mais. E é impressionante que os prefeitos venham à tona prometer que vão construir não sei quantas creches, não sei quantas unidades escolares e tal. Eles estão literalmente mentindo, porque os seus partidos na Câmara Federal estão propensos a votar na PEC 241. E se votarem a PEC 241 e aprovarem a PEC 241, não vai ter dinheiro para creche, não vai ter dinheiro para educação, não vai ter dinheiro para investimento para mais nada. Fica congelado durante 20 anos. Então, como é que vai aumentar a quantidade de vagas em creches se o dinheiro que vai para a saúde, que vai para a educação, que vai, enfim, para os gastos primários vão estar congelados durante 20 anos. Durante 20 anos. São 5 mandatos. 20 anos são 5 mandatos. Então, como que pode... Então, essa discussão é importante, que o servidor público também, o servidor público estadual, no caso, representado pelo Sintesp, reflita sobre o que está acontecendo, sobre o que está acontecendo no nosso país, o que está acontecendo de fato no planeta como um todo, né? No que o sistema financeiro vem fazendo com a sociedade, enfim. Então, para isso, a gente está chamando essa assembleia, né? A gente gostaria que tivesse uma boa participação aqui. Neste momento, a gente está, como esse programa está sendo gravado, nesse exato momento, a gente está participando de uma audiência pública, né, que vai debater exatamente a 257, a 241, o negociado sobre o legislado. Isso é perigoso. E a reforma da Previdência. Ou seja, eles estão atacando de uma forma generalizada. São mais de 60 projetos que, de alguma forma, retiram algum direito dos trabalhadores, né? Então, eles atacam de várias pontas para que a gente tenha que ficar se defendendo em todas elas, se dividindo entre categorias, porque daí cada categoria vai tentar proteger o seu legado, né? E, ao mesmo tempo, eles atacam. Mas a classe trabalhadora tem sido sábia nesse sentido. Nós temos conseguido juntar, né, ao ponto de, nessa dia 22, está sendo organizado não só pela Central Única dos Trabalhadores, a qual o Sintesp é afiliado, mas também por uma boa parte das centrais sindicais, quase todas. A maioria delas, né? A maioria, eu acho que... Só a força sindical do Paulinho, não? Não, até a força sindical em Santa Catarina vai participar desse dia 22, né? Só em Santa Catarina, só a de Santa Catarina. Tem alguns lugares que têm divergências com a força sindical nacional, né? Isso foi colocado, inclusive, na plenária sindical que nós tivemos na última semana, né? E que foi colocado que existem divergências e tal, e se chegou a um consenso de que a palavra de ordem para esse dia 22 é nenhum direito a menos. Nenhum direito a menos. Todo mundo vai pegar nessa. Todo mundo vai... O mote desse dia 22, desse Dia Nacional de Paralisação e Mobilização, é nenhum direito a menos. Então, na verdade, a gente está se organizando para não perder direitos. Não é nem para conquistar novos direitos, né? Não, nesse momento é um momento de resistência. A gente está
juntando forças para barrar o processo. Juntando forças para barrar o processo, que é um processo golpista que começou já há algum tempo, né? Nós temos o pior congresso desde 1964, que não está nem aí para a classe trabalhadora, né? Que quer tirar direitos mesmo, porque eles querem garantir aqueles que financiam as suas campanhas, que são os banqueiros, são as grandes empreiteiros desse país, enfim. É uma Fiesp da vida. Por isso, é importante, né, o telespectador internauta que nos acompanha, que preste atenção a essa greve dos bancários, que é a que está colocada aí agora, e como o Volney está dizendo, é uma espécie de queda de braço, né? O golpe, o governo interino, como quer que o chamem, né, está aí, está tentando se solidificar, se legitimar e tentando abafar a voz dos trabalhadores, né? É uma quebra de braço de capital, vamos dizer assim, né? Os que reivindicam seus direitos e os que querem aumentar os seus lucros. Então, a gente chama a atenção do telespectador internauta para que se sensibilize, se solidarize com os trabalhadores. Acho que a maioria que está nos acompanhando aqui são trabalhadores, né? São da classe trabalhadora. Então, fortalecer esse movimento para que ele seja vitorioso e rápido, né? E, de qualquer forma, dia 22, quinta-feira, dia 22 agora de setembro, um dia nacional de paralisação com o mote Nenhum Direito a Menos. Nenhum direito, né? A menos. Manifestações em todo o Brasil, né? No Brasil inteiro. Aliás, essas manifestações elas têm se repetido ao longo da semana. Ao longo do período, né? Um dia tem uma grande manifestação em São Paulo, outro dia em Belo Horizonte, outro dia em Florianópolis, né? Florianópolis, colocar 20 mil pessoas, se você fizer a mesma proporção, é como se tivesse colocado 1 milhão. mais de 1 milhão em São Paulo. Né? Então, Florianópolis tem oficialmente 600 mil habitantes, né? E colocar 20 mil numa passeata é uma proporção e tanto, uma proporção bastante alta. Né? Então é isso que a gente tem visto, né, no dia a dia, né? É isso que a gente tem feito também. O próprio sindicato tem as suas reivindicações, digamos assim, específicas colocadas, né? Como é o caso da Defensoria Pública, que teve agora aprovado na Assembleia Legislativa o projeto do seu Vale Alimentação, como é o caso da luta que os técnicos e administrativos da Secretaria de Justiça e Cidadania vêm fazendo, né? Os próprios agentes penitenciários, vários, estão em dúvida com relação ao plano que foi aprovado, tem algumas questões que precisam ser ajustadas. A gente também não recebeu o retroativo a maio. Enfim, tem algumas coisas que a gente tem sempre lutado, colocado, né? E nós estamos preparando as nossas confraternizações, em que a gente vai ter um dia, são 6 regiões, em que a gente vai dedicar um sábado para fazer confraternização, fazer ao mesmo tempo fazer formação política. A gente vai ter um momento lúdico, vai ter um momento de formação política, vai ter um momento de confraternização. Sábado, então, já está definido qual sábado? São vários, né? Vários. Tem um em cada... Um em cada cidade. Começa já agora dia 8. 8 de outubro. Já começa, já vai ser o primeiro. E ele vai até o dia 19 de novembro. Né? Então, terminando aqui em Floripa. Terminando aqui em Floripa. Sábado, 19 de novembro. Já tem local definido aqui em Floripa? Nós estamos, vamos dizer, por bater martelo, mas já tem vários locais desenhados. Né? Certo. E sábado, dia 8, começa por que cidade? Lá no oeste? No oeste, em Chapecó. Que é o mais distante. É um dia inteiro de formação, tem formação, atividades esportivas. Vai ter médico para assim, dar uma palestra, falar sobre alguns temas que dizem respeito à saúde do trabalhador, né? Nós vamos ter formação política propriamente dita, né? O Zé Álvaro do DIEESE já se propôs a
tá viajando com a gente, né? E fazendo as palestras, assim como ele fez aqui no Sintesp, na semana passada, né, apresentando os números, né, do que significa a PEC 241, o que significa o projeto de lei 257, o que significa a reforma da Previdência que eles tanto alardeiam que é deficitária e que a gente sabe que é superavitária, né? É engraçado que eles falam assim, precisa fazer a desvinculação da receita, porque tem... Aí a pergunta que fica é, mas se a Previdência está deficitária, como é que tu quer pegar dinheiro do déficit? Ou seja, não tem muito sentido, né? Mas é óbvio que isso é uma falácia, é que está sobrando dinheiro ali, eles precisam pegar esse dinheiro que está sobrando para jogar no mercado financeiro. Por isso querem para pagar dívida pública, né? Então essa é a discussão que a gente... Essa é a lógica. E aí eles passam, né, e a grande mídia faz um papel horrendo, né, nesse sentido de iludir a população, né, de iludir a população no sentido de mostrar como se essa fosse a salvação do Brasil. Né? Isso é uma falácia, né? Uma falácia. As emissoras de TV não são nem... São governistas, né? Onde tiver o governo... Não, elas não são governistas, elas são capitalistas e que, portanto, defendem o interesse do capital, independente do governo que está. Se é um governo que defende a classe trabalhadora, eles vão ser contra. Se é um governo que defende o empresariado, eles vão ser a favor. Então, elas não são governistas necessariamente, elas são a favor do capital. A favor do capital. Do capital. Tá bom. Vamos fazer o nosso tradicional breve intervalo, Vonei, e a gente já volta para esmiuçar essa questão aí dos juros, da economia, do capitalismo selvagem, aqui no Floripa em Foco do Sintesp, na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. O que você faria se tivesse 4 horas livres a mais por semana? Me dedicaria ao estudo. Fazer um curso profissionalizante. Fazer uma pós-graduação no final de semana. Me dedicava à minha família, à minha casa. Reduzir a carga horária e permanecer o salário. Aumentaria a quantidade de emprego. Eu quero que eles votem essa lei. Vota aí, galera. Vocês têm obrigação de ajudar o trabalhador. Jornada de 40 horas semanais sem redução de salário. Esse projeto precisa ser aprovado na Câmara e no Senado para virar lei. Reduz para 40 que o Brasil aumenta! Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. Floripa em Foco do Sintesp, toda terça-feira, 2h30 da tarde e também às 22 horas, tanto pelo canal 4 da NET como pelo tvfloripa.org.br em tempo real. Isso tudo depois fica armazenado na página do Sintesp. Visite o www.sintesp.org.br, reveja os Floripa em Foco, o que o Vonei está colocando aqui para a gente, e aproveite e cadastre ou recadastre o seu celular na página do Sintesp, você que é servidor público representado pelo Sintesp, para agilizar a comunicação entre você e o seu sindicato. Existem várias plataformas hoje que agilizam comunicação instantânea, né, Vonei? Isso, é. Só tem que se recadastrar. Nós agora, inclusive, nós estamos recadastramento para efeito de devolução do imposto sindical. Nós temos um recadastramento que é feito, né? O imposto sindical, como o próprio nome diz, é um imposto, né? Um tributo federal que nós somos absolutamente contra, né? Nós defendemos a extinção desse tributo, né? Entendemos que o sindicato,
o que vale para o sindicato é a força da união dos trabalhadores, no sentido de se organizar para lutar pelos seus direitos. E para isso a gente aprovou já no Congresso, no último Congresso, que nós faremos essa devolução para os nossos filiados, né? Nós antes, inclusive nós antes dessa definição, a devolução era integral para todos os servidores públicos que foram descontados. O problema é que nunca deu certo essa... Não dá para saber quantos servidores, o valor de cada um. Porque quem foi descontado é o governo do estado. E essa listagem nunca bateu. Então agora a gente está devolvendo para quem é nosso filiado, né? Para fazer dar uma resolução para nossos filiados, a gente vai fazer essa devolução e ao mesmo tempo incentivar. Para isso a gente está fazendo um recadastramento em que coloca, inclusive na página do Sintesp tem, mas se você precisa preencher também qual é a conta corrente que precisa, porque a gente precisa dar conta para fazer a devolução, para fazer o depósito, né? Inclusive isso está colocado lá. E é importante que a gente tenha sempre um cadastro bem completinho, com nome, endereço e tudo mais, porque muitas vezes a gente perde muito tempo com servidores que ganharam alguma causa alguma ação judicial, e a gente tem que fazer o pagamento desta causa para o servidor, e às vezes o servidor mudou de endereço, não comunicou ao sindicato, muda de endereço ou muda de telefone, enfim e tal, e a gente fica com uma certa dificuldade. Então a gente também serve para esse tipo de ação, o recadastramento que a gente está fazendo, né? Também a campanha de filiação, enfim, são várias ações que o sindicato faz exatamente para deixar organizada a sua base, né? E essa discussão a gente tem feito, dada 241, 257 e tal, aqui na região da Grande Florianópolis, no local de trabalho, propriamente dito, a gente já fez em uma série deles, falta fazer em outras, mas também a gente fez as assembleias regionais, né? Fizemos as assembleias regionais com esse intuito de fazer essa discussão e de preparar os servidores públicos estaduais para uma greve geral que a gente vai organizar, porque a gente entende que é a única forma de barrar todos esses ataques que estão sendo feitos tanto por parte do governo federal, né, desse governo golpista, como por parte do governo do estado. Que tem se antecipado, né, conforme isso, você já que falou tem inclusive se antecipado. Por exemplo, a reforma da Previdência já foi feita um ano passado aqui. Enfim, foi criada inclusive Previdência complementar, enfim. Aqui já tem esse ataque, hoje a nossa alíquota já subiu de 11 para 12, no ano que vem sobe para 13 e até 2019 para 14%. De desconto no INSS dos servidores. Desconto para, não é exatamente INSS, porque nós temos Previdência própria. Para aqueles fundos. Para o IPREV, que é para o IPREV, né? Mas isso tem ocorrido em vários estados, inclusive. E isso tudo tem a ver com o que está acontecendo, com essa PEC 241 principalmente, né? E esse pagamento da dívida que o Estado tem com a União, que não é exatamente com a União é simplesmente um avalista da dívida, porque a dívida mesmo é com bancos internacionais e tal. E nós estamos... Então a gente está fazendo essa discussão no conjunto dos estados, né? E a gente gostaria que tivesse uma assembleia boa para que a gente faça uma boa discussão sobre esse tema. Dia 22, então, Dia Nacional de Paralisação, quinta-feira, mas não é ali que vai começar a greve geral. Vão agendar a greve a partir dali, talvez. Na verdade, tá a gente entende que greve geral não se decreta, ela acontece, né? Quando ela se generaliza, quando as várias categorias estão em movimento. Nós temos hoje os bancários em movimento, nós temos outros setores em movimento. Os metalúrgicos vão fazer no dia 29 um dia de paralisação nacional dos metalúrgicos. Né? Dia 29 agora de dia setembro. 29 de setembro. Né? Então,
é uma luta que se constrói, né, que vai se construindo e que a gente entende que ela pode e deve ser vitoriosa, né, no sentido de a gente derrubar esse projeto que foi derrotado nas urnas e que está sendo aplicado pelo governo golpista, né? Muito bem. Volney Shukri, diretor de comunicação e imprensa do Sintesp, que é o Sindicato dos Servidores Públicos aqui do estado de Santa Catarina. E o Volney nos falou sobre o Dia Nacional de Paralisação, que é nesta quinta-feira, dia 22 de setembro, com uma assembleia da categoria dos servidores públicos catarinenses às 2h e depois todos indo para o ato unificado, vai ser na Praça Tancredo Neves. Ainda não está definido o local do ato em si, né? Mas vai haver. Mas a gente pretende fazer que várias marchas aconteçam para se encontrar no ato, né? E na verdade é o único grande espaço físico que tem para juntar tantos trabalhadores, né? A Praça Cívica ali, perto da Assembleia Legislativa. O Volney também, né, relembra você, servidor, para acessar o sintesp.org.br, recadastrar o seu e-mail, o seu celular e também os seus dados cadastrais com conta corrente e tudo mais, para você poder receber a restituição do imposto sindical que o Sintesp faz questão de devolver. O Sintesp está em várias redes sociais, né? Está no Twitter, está no Facebook, então nós temos o BR Comunique, tem várias redes que a gente atua. É importante que os trabalhadores possam também acompanhar o Sintesp nessas várias redes, né? E para fechar, né, o voto de solidariedade, a paralisação dos bancários. Há mais de 10 dias paralisados em database e os banqueiros não oferecem nem mesmo a reposição da inflação, né? Então, estamos com vocês, bancários. Uma boa semana, Volney, e até a próxima terça, 14h, para mais novidades para o telespectador. Tá bom. Obrigado pela audiência e reveja esse bate-papo daqui a pouco a partir das 22h, aqui mesmo na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br.